Olá, gente. Estamos abrindo mais uma vez a Palavra de Deus para a gente dar continuidade assim no nosso assunto sobre o ministério do Espírito, ministério da graça. E, obviamente, temos que falar do ministério da lei também. E, se não me engano, na aula de ontem, eu disse que, através do sacrifício de Jesus, o que aconteceu? Nós não precisamos mais realizar as obras da lei, as práticas do que a lei exigia, porque, como eu disse até em Romanos capítulo 7, de versículo 1 a 6, nós fomos escolhidos por Deus para pertencer agora ao Cristo ressuscitado. E lemos também que, na verdade, olha só, Jesus, por um único sacrifício, ou seja, o sacrifício dele na morte na cruz, o que aconteceu? Ele removeu, aboliu todos os outros sacrifícios que a lei exigia. Então, hoje nós estamos desobrigados disso, embora eu não sei como algumas pessoas ainda tentam cumprir a lei, mas é impossível. E nós vamos ver hoje um pouco mais a respeito disso. Bom, o nosso primeiro texto está em Hebreus capítulo 10. Se você quer anotar, como eu sempre faço, Hebreus capítulo 10. Não sei se dá para enxergar o quadro aí. Vou ler apenas dois versículos, versículo 15 e o versículo 17. Dá para ver aí o quadro, né? Espero que sim. O apóstolo Paulo diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, agora ele faz uma referência a Ezequiel, a profetas do Velho Testamento, com relação à nova aliança, ele diz assim: esta é a aliança que farei com eles, com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. Eu sei que quando eu tenho falado, enfatizado para vocês que nós não precisamos cumprir as obras da lei, isso não significa que não existe uma outra lei para ser cumprida. Aliás, isso sempre foi o desejo de Deus. Pelo contrário, hoje nós vamos ver que a lei que nós vamos seguir está exatamente aqui nesse versículo. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, isso eu tenho falado já nas últimas aulas, eu estou usando outros textos, porque o assunto é muito abrangente e o apóstolo Paulo, como ele é detalhista demais em tudo aquilo que ele escrevia, e nós estamos buscando enfatizar todos esses aspectos que estão nas 14 epístolas para que não haja dúvida. Porque é muito fácil uma pessoa dizer, não, eu não aceito, eu não quero e tal, e não dá nenhum embasamento bíblico. Então, talvez eu não quero impor nada a ninguém, mesmo porque eu não posso. A minha função é apenas expressar, é semear aquilo que a palavra diz. Agora, se você vai aproveitar isso, usando a sua fé, para praticar essa palavra, aí o problema é seu, já não é mais meu. A minha função, como eu disse, é semear. Então, eu creio que a palavra de Deus, ela tem que falar por si mesmo. Então, por isso que eu sempre estou voltando à palavra. Nós já lemos mais de 50 textos desde a primeira aula até agora. Mas vamos ver lá então. Então, uma coisa muito importante que tem que ser frisado no teu coração. Hoje, eu não preciso mais seguir os rituais da lei. Hoje eu não preciso mais seguir os mandamentos de homens, por mais que estejam na Bíblia. Porque você lembra que as pessoas estavam muito preocupadas com o batismo e outros rituais, e Jesus disse, olha, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Depois disso é pregado o reino de Deus. E o rei do reino de Deus, que é Jesus, é ele que vai ditar as regras e as normas agora. Ou seja, então se eu não tenho hoje que seguir as obras da lei, eu vou seguir o quê? Como acabamos de ler. Eu vou seguir, você vai seguir
aquilo que está no coração do Pai e que vai ser revelado no teu espírito, no teu coração, no meu coração. É isso que a palavra diz. Aquilo que vai ser revelado na nossa mente. Não foi o texto que nós lemos agora de Hebreus, né? Hebreus 10, de 15 a 17. Seguimos exatamente o que Deus está falando. E Ele revela isso no meu espírito, no teu espírito. A lei agora é ditada direto do Espírito Santo ao nosso espírito, usando a própria palavra de Deus. E para corroborar isso que eu estou falando, o apóstolo Paulo fala, em todas as epístolas, ele sempre toca esse assunto. Em Romanos capítulo 6, no versículo 4, apenas um versículo, aliás, diz assim: pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Mas o que significa estar debaixo da graça? Significa estar debaixo da vida de Jesus Cristo, da pessoa dele, e não de outros rituais. Hoje a nossa lei chama-se Jesus Cristo e este ressuscitado. Ou seja, eu vou dizer uma coisa muito forte que talvez você diga, eu não acredito, eu quero que o pastor me mostre aqui na Bíblia. Se você hoje tentar viver pela lei, você vai sofrer a maldição de Deus. Ah, não, peraí. Isso aí peraí, pastor. Olha, não sou eu quem falou. Sofrer uma maldição, ou seja, é alguma coisa má que vai acontecer que não vai funcionar na tua vida. Tá bom. Vamos ver então. Eu vou anotar aqui para você não se esquecer. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos ler, deixa eu ver, apenas 4 versículos. Versículo 10 até o versículo 14. Veja se estas palavras não são o que eu acabei de dizer agora, tá? Se você tentar viver cumprindo as leis, os mandamentos, isso vai trazer maldição da parte de Deus para você. Se você não quer isso, então, vamos ler então primeiro. Paulo diz assim, os que confiam, eu vou ler até na linguagem da sociedade bíblica, a linguagem bem mais fácil de você entender, porque esse assunto Paulo usa muitas expressões, lei, graça, vai, isso, aquilo, e às vezes na linguagem atualizada fica mais fácil de você captar. E ele diz assim, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Essa frase eu roubei daqui, de Gálatas capítulo 3, não foi eu quem falou. Se você tenta obedecer à lei, você está debaixo da maldição de Deus. Mas por quê? Ele explica aqui. Porque as Escrituras Sagradas dizem, 2 pontos, todos os que não obedecem sempre tudo que está escrito na lei, no livro da lei, estão debaixo da maldição de Deus. A verdade é o seguinte, você diz, ah não, mas eu cumpro algumas leis e outras não, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, e Paulo disse, olha, é maldição, você tem que cumprir tudo. Se você cumpre mais da metade ou menos da metade ou até 99% da lei e não cumpre um mandamento, você está debaixo de maldição, porque naquela época você tinha que cumprir tudo, quem não cumprisse era amaldiçoado. Então essa é a razão, mesmo porque eu não conheço uma pessoa que consegue cumprir as leis de Deus nesse sentido, nós temos uma outra maneira sim, mas vamos deixar que o texto fale por si mesmo. E ele continua dizendo, é claro que ninguém é aceito por Deus por intermédio da lei. Ninguém. Por quê? E ele sempre voltando às Escrituras. Pois as Escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé, fé é a própria vida de Deus. Nós fomos salvos por fé, fomos salvos pela pessoa de Jesus. Então ele disse, por fé vai viver aquele, por meio da fé,
que é aceito por Deus. É a única maneira de Deus aceitar uma pessoa é pela vida de Jesus Cristo. Se você está com Ele, Deus te aceita. E ele continua dizendo aqui, o apóstolo Paulo, mas a lei não depende da fé. Ao contrário, como dizem as Escrituras. Você vê que Paulo está sempre citando as Escrituras, citando o Velho Testamento. E mais uma vez ele disse, quem obedecer aos mandamentos da lei, viverá. Você obedece todos. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta da lei. Ora, se você está em Cristo, Ele se tornou maldição por mim e por você. Ou seja, já não há mais necessidade disso. Pela quarta vez, como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. E Jesus levou a nossa maldição exatamente por ser pendurado numa cruz. E agora a conclusão, Paulo diz, isso aconteceu para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Jesus Cristo aos não-judeus e para que todos nós recebamos pela fé o Espírito que Deus prometeu. Veja, eu acho que está muito claro, eu não quero ficar chovendo no molhado, tentando falar, como eu disse, a palavra, ela é muito clara, ela fala por si mesmo. Eu quero falar agora uma outra coisa importante, que eu falei aqui no início. Na verdade, nós fomos eleitos e escolhidos para pertencer a esse Cristo que ressuscitou. Não o Cristo que veio em carne. O Cristo que veio em carne, aquele Jesus de Nazaré, que morreu na cruz, que passou 3 anos aqui cumprindo a lei, porque alguém tinha que cumprir a lei. Nenhum homem conseguiu. E por que você está achando que vai poder cumprir toda a lei? Lembre-se disso, não é só um mandamento, não são 2, 3 ou 10. É toda a lei. Jesus cumpriu. E depois disso, ele foi amaldiçoado na cruz no nosso lugar. Ou seja, não há razão porque você insiste em fazer isso. Então, eu vou ler agora Romanos 7, tá? Olha só, com 10 minutos de aula, quantos textos nós já lemos? Romanos, anota aí, Romanos, né? Capítulo 7, versículo 1 a 6. Romanos 7, de 1 a 6. O que o apóstolo Paulo diz? Porventura ignorais, irmãos, ele está falando à igreja, nós somos irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei, olha só, olha que raciocínio, que a lei, ela tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Olha só, isso é uma pergunta, Paulo está dizendo, vocês que conhecem a lei, você acha que a lei tem domínio toda a sua vida, todo o seu período de vida? Vamos ver o que ele responde. Aí ele faz uma comparação, ele diz assim, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, não é isso? Quando alguém casa, ela se torna pela lei, por causa da lei, ela está ligada ao marido. Mas, segundo Paulo, por toda a vida? Obviamente que não. E ele diz, enquanto ele, o marido, vive, ela está ligada por ele pela lei. Mas, ele cria aqui uma hipótese, se o mesmo morrer, ou seja, se o marido dessa mulher morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. Ele morreu, ela agora acabou. Então a lei só funcionou até ali, porque ele morreu. Guarde esse pensamento, porque Paulo vai falar exatamente sobre isso, com relação ao nosso relacionamento com a lei e com o próprio Senhor. Ele diz assim, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, vamos supor que o marido não morreu, ela está casada pela lei com o seu marido. Se ela, unir-se a um outro homem, pela lei, ela é uma mulher
adúltera. É isso que ele está dizendo. De sorte que será, vou repetir, considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, está livre da lei e ela não será adúltera, podendo aí contrair novas núpcias. Isso aqui é uma coisa óbvia que qualquer um sabe, é a própria lei. A lei é que está determinando se ela é adúltera ou não. Se morreu o marido, ela está desobrigada, então já não existe mais lei para ela. Agora Paulo vai fazer, ele usou essa comparação e ele diz assim, ou seja, em cima dessa comparação ele vai dizer uma coisa aqui muito importante, olha só. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é que ressuscitou dentre os mortos? Nós pertencemos àquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, é o Cristo ressuscitado. Veja só, e ele diz, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você tem que dar frutos para Deus. Como? Se você estiver ligado ao marido que morreu? Não, mas ao que ressuscitou, porque o que morreu foi o próprio Jesus Cristo. Mas quando ele ressuscitou, agora você tem que estar ligado a ele. Olha só o que ele diz, a fim de que frutificamos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, porque olha, se não existe lei, não existe pecado. A lei, exatamente, ela realça, ela mostra que existe o pecado. E ele está fazendo essa comparação, dizendo, quando a gente vivia na carne, as nossas paixões, os pecados, eles eram realçados pela lei e operavam, diz aqui, em nossos membros, a fim de que frutificássemos o quê? Para a morte. Isso é verdade. Ou você frutifica para a morte, ou você frutifica para Deus. Vamos continuar. A conclusão do raciocínio dele. Agora, porém, estamos o quê? Grife essa frase. Libertos da lei. Eu estou livre da lei. Eu agora não tenho que cumprir, eu estou livre. Por quê? Porque estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito, ou seja, nós servimos ao Cristo que ressuscitou, não ao Jesus de Nazaré. E não mais, ele continua dizendo, servimos ao Cristo ressuscitado, ao Espírito, e não na caducidade da letra. A lei ficou caduca. Então me diga uma coisa, o Novo Testamento, algumas pessoas gostam de dividir assim, não. O Velho Testamento era lei, o Novo Testamento é graça. Eu vou te mostrar, e é porque não dá tempo para falar tudo hoje, mas de Gênesis até uma parte do Evangelho de João e uma parte do livro de Atos fazem parte da dispensação da lei. Ou seja, Cristo estava cumprindo ainda a lei. Ou seja, isso significa que a nova aliança começou a vigorar de fato e de verdade só a partir das epístolas de Paulo. Porque até ali, Jesus estava cumprindo a lei. Era uma fase de transição entre a velha aliança, a lei, ou aliança da condenação, como a gente já estudou nas primeiras aulas, e estava para inaugurar uma nova fase. Então, esse período de transição, ele se deu até em meados do livro de Atos, do Evangelho de João, enfim. Então, a partir das epístolas de Paulo, que ele começou a receber as revelações
da graça, da vida de Deus, como é a lei agora que nós temos que seguir. Ou seja, a nova aliança, que é a aliança da vida, a aliança do Espírito, é a aliança que enfatiza o Cristo ressuscitado. Você lembra que eu falei ainda há pouco? E eu vou enfatizar isso depois. Nós fomos casados primeiros com Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, né? Nós aceitamos esse nosso marido, o Senhor Jesus Cristo, o Cristo de Nazaré. E Paulo diz, a mulher está ligada ao marido enquanto ele está ligado ao marido por força da lei, enquanto ele está vivo. Mas se ele morreu, ela está desobrigada. E foi isso que aconteceu. Nós cremos em Jesus, do sacrifício na cruz do Calvário e tal. Mas quando ele morreu, pronto. Agora nós estamos desobrigados, segundo o argumento de Paulo. E agora nós vamos casar com outro. Qual é o outro? Que é, na verdade, o mesmo, porque ele ressuscitou. Então agora a nossa fidelidade tem que ser ao Jesus ressuscitado. A nova aliança é a aliança do Cristo ressuscitado. Ou seja, é como a Bíblia diz no livro de Hebreus, nós já temos falado isso, nós vamos viver num novo pacto, um pacto de superiores promessas. Todas as promessas do Velho Testamento, aliás, a velha aliança, na verdade, ela deveria mais ser chamada de aliança das promessas. E a nova aliança seria a aliança do cumprimento das promessas. Por quê? Porque, na verdade, as promessas só foram cumpridas porque Jesus conseguiu morrer na cruz, cumprir a lei, e ele nos aproximou novamente do Pai. E agora essas promessas, elas são superiores. Por quê? Porque não depende do meu esforço de cumprir toda a lei, que aliás ninguém conseguiu. Agora a lei, ela está impressa aonde? Eu falei no início da aula. Na nossa mente e no nosso coração. E quem escreve estas leis? É o próprio Cristo ressuscitado. Você tem que buscar do Espírito Santo qual a lei do Espírito da vida para que você possa cumprir. Eu sei que é muito mais fácil você se enganar e dizer, não, me dá aí, me diga aqui o que eu tenho que fazer. Me diga aqui o que eu tenho que cumprir. E a gente acha que pelo fato de você conhecer a lei, você vai se livrar da maldição? Não. Maldito aquele que não cumprir. É como eu digo, eu conheço quase nenhuma pessoa que não cumpre nem 10, 15 mandamentos, quanto mais os 613 mandamentos da lei. Tá claro isso. Vamos ver aqui então, né, que as promessas da nova aliança agora são muito maiores, são muito mais excelentes. Hebreus capítulo 8, né? Olha só, já temos aqui quantos textos? Hebreus capítulo 8, eu vou ler intercalado aqui, deixa eu ver, versículo 6, versículo 7, ó, versículo 6, 7 e o versículo 13, para a gente ficar dentro do que exatamente nós estamos falando. Agora, com efeito, agora quanto? Espera aí, vamos devagar. Agora, ou seja, na nova aliança, é isso que está dizendo, na aliança do Espírito, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança. Olha, o ministério é excelente, a aliança é superior, e diz aqui, instituída com base em superiores promessas. Por que você quer ficar com as promessas inferiores, vamos dizer assim? Jesus obteve promessas superiores, muito mais excelentes, em base de superiores promessas. Por quê? Se aquela primeira aliança, a aliança da lei, a aliança tivesse sido sem defeito, Paulo diz, olha, ela teve defeito. E nós já vimos por quê, né? Porque dependia do homem cumprido, do esforço próprio. Por isso que ela foi defeituosa, porque ninguém conseguiu cumprir. Então, se ela tivesse sido sem defeito,
de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda aliança. Agora veja, versículo 13. Quando ele diz nova, ou seja, nova aliança, torna antiquada a primeira, ou seja, a primeira aliança. Ora, aquilo que é a velha aliança, que se torna antiquado e envelhecido, está prestes o quê? A desaparecer. Então, como eu disse, é tão claro. Eu vou te dar mais um versículo aqui, porque eu gosto que a própria palavra, e o Paulo, que foi o autor desse mistério, dessa revelação, ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, isso aqui é ótimo, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, olha só, porque agora eu quero fechar esse pensamento baseado no que eu falei no início. Olha que ele diz: assim que nós irmãos cristãos, eu e você, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Agora veja só, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, ou qual é o Cristo segundo a carne? É o Cristo que veio para cumprir a lei. É o Jesus de Nazaré, que cumpriu a lei, que cumpriu todos os rituais. Ele não quebrou uma lei sequer, pelo contrário, nós conhecemos. E ele se tornou maldição na cruz. Então, se antes você reconheceu que Jesus, durante os 30 anos e os 3 anos e meio de ministérios, você teve conhecimento disso, agora, ele diz, já não o conhecemos desse modo. Ou seja, nós não precisamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez quando estava na carne. Por que você acha que agora vai conseguir? Existe uma ideia, um raciocínio errado, diz, não, se Jesus fez, cumpriu, eu também tenho que fazer e cumprir. Mas isso não, isso é pensamento humano. Se ele fez, cumpriu, ele diz, agora você não precisa fazer. Aliás, você não pode fazer. De fato, você não precisa, né, conhecer desse modo, ou seja, fazer as mesmas coisas com relação à prática dos rituais da lei. O que eu quero dizer na prática? Talvez vá chocar muito você, mas eu tenho que dizer algumas coisas aqui, porque são argumentações de Paulo, são pensamentos voltados à prática da lei, ao Cristo que ressuscitou. Talvez isso fique assim um pouco confuso, por isso que eu estou indo devagar, porque na prática, trocando em miúdos, eu quero dizer que nem eu, nem você, em cima do que eu tenho falado até agora, desde a primeira aula, principalmente essas últimas aulas, nós não precisamos mais praticar as obras da lei. Quais são as obras da lei? Muito bem. Eu vou falar aqui algumas delas que você e nem eu, nós não precisamos fazer, porque nós não somos do povo judeu, nós somos os gentios. E a nossa aliança é a nova aliança, porque Jesus já veio. A primeira coisa que qualquer judeu tinha que fazer para provar que ele estava em aliança com Deus, eu vou apagar isso aqui, era a circuncisão. Isso aqui era fundamental. Quem não era circuncidado estava morto, estava ferrado, porque era um sinal de aliança que Deus iria cumprir com o homem, e o homem também tinha que cumprir a sua parte. Então, ser circuncidado acontecia no prepúcio da carne de todo macho. Aliás, se fosse assim, se a lei ainda está em vigor, nenhuma mulher pode estar então em aliança, não pode fazer parte do ministério da nova aliança. Por quê? Porque ela não tem prepúcio, ela não tem um pênis para ser cortado, né? Paulo diz isso, não precisa mais, porque
Como é a nossa circuncisão hoje? Né? A primeira coisa é circuncisão. Circuncisão. Antes era na carne. Agora a nossa circuncisão é aonde? É no coração. Ah, aí sim. Circuncisão no coração. Ela é no nosso espírito. É isso que nós vimos. Então hoje, pelo Espírito de Deus, nós somos circuncidados, não mais na carne, mas no nosso coração. Outra coisa, a lei dizia que nós tínhamos que o judeu tinha que guardar o quê? O sábado. Então veja só, tem muita gente que está tentando praticar alguns rituais da lei. Então eu digo, se você está hoje na igreja de Jesus Cristo, né? E as igrejas hoje fazem os seus encontros, eles guardam o domingo e não o sábado. Então, você que quer seguir a lei, para não ficar debaixo da maldição, você tem que guardar o quê? O sábado. Olha, isso seria um absurdo. A lei dizia que todo mundo tinha que jejuar 2 vezes por semana. Segundas e quintas-feiras. Quem não fizesse isso, estava frito. A lei dizia que as mulheres tinham que colocar o véu para entrar no templo, na igreja, colocar um véu. Eu sei que ainda, pastor, eu já ouvi, tem uma igreja. A minha comadre, ela veio de uma igreja em que os homens sentavam de um lado e as mulheres do outro lado e elas tinham que colocar o véu como símbolo de submissão e tal. Ei, mas espera lá, isso era um ritual da lei. Nós vamos ver o que significa hoje circuncisão, o que é guardar o sábado, o que é jejuar, o que é colocar o véu. Outra coisa, nós tínhamos que lavar os pés uns dos outros também, porque era uma prática da lei. Outro, batizar nas águas, é porque eu vou ter que continuar amanhã. Nós tínhamos que nos abster de certas comidas, nós tínhamos que guardar certas festas, lua nova e tal, e batizar, porque a mesma coisa acontecia. Então veja bem, amanhã eu vou te dizer já na aula de amanhã, na prática, o que significam estas coisas na nova aliança, tá? Porque isso aqui é muito importante. Não é que nós não temos mais que, ouça isso, praticar essas coisas. Só que essas coisas agora, elas têm que ser segundo o Espírito daquele que ressuscitou. Nós servimos a esse Senhor. Então, cada um destes pontos aqui tem que estar ligado a alguma coisa espiritual. Circuncisão é no coração. O jejum tem que ser de outro lado. Então amanhã, eu só tenho 1 minuto agora, eu quero que você entenda que eu não estou aqui para abolir absolutamente nada, mas nós temos que entender pelo Espírito de Deus o que significa na nova aliança, que é de superiores promessas, coisas maravilhosas. Bom, amanhã a gente volta e toca no assunto de uma maneira mais objetiva. Então, um grande abraço para você, fica aqui Pastor Júlio, desejando que você seja iluminado por Deus, porque sem iluminação não há verdade. Até amanhã.